Esse vídeo de hoje é para falar sobre algo que o pessoal me pede muito e que realmente é um conteúdo super importante, que é sobre macros. Por que ele é tão importante assim? Porque a macro ela é capaz de automatizar processos que antes eram feitos manualmente. Então você pode ter um alto ganho de eficiência e de produtividade. Às vezes você tem algumas atividades aí na empresa que você trabalha que demoram horas para serem executadas e aí às vezes você consegue reduzir isso para minutos ou até mesmo segundos, tá? Mas antes de falar sobre macro, também tem que citar o VBA. O que ele é o VBA? Ele significa Visual Basic Application. Ele é uma ferramenta que fica dentro do Excel, que é uma ferramenta de linguagem de programação. Então você coloca lá os códigos de programação dentro do VBA e ele vai executar ali determinados processos dentro do Excel a partir daquele código que você colocar. Ah, então para eu fazer uma macro eu preciso conhecer linguagem de programação? Não, não necessariamente. Por quê? No Excel existe uma opção da qual você pode gravar uma macro. Ou seja, você vai executar algumas ações ali dentro da sua planilha com o Excel gravando aquelas ações que você está executando. E aí o que o Excel vai fazer? Ele vai registrar os códigos de todas essas ações que você está fazendo dentro do VBA. Então, depois o que vai acontecer? Você vai poder ali com um simples clique executar aquela mesma ação que você já gravou uma vez. E em que momento que é ideal você utilizar uma macro ou você construir uma macro? A macro é ideal você fazer uma macro quando você tem um processo que é um processo sempre padrão. Então você sempre executa aquela mesma atividade, você não tem que ali fazer uma alta análise de dados. Exemplo, você sempre cola o relatório em determinado lugar, sempre formata daquele jeito, você exclui determinados números que estão daquela forma. Então, se você sempre tem uma atividade ali que é padrão, que é manual, que não exige uma análise sua, que é simplesmente de formatação, de correção de algumas coisas, que é de puxar fórmula, tudo isso você consegue fazer através de uma macro. Tá? Como essa é a primeira aula desse tipo de conteúdo, eu vou começar aqui com um exemplo um pouco mais básico para você poder ir acompanhando melhor. Vamos supor que você tira um relatório do sistema e esse relatório ele vem até em formato CSV. Tá? Então, às vezes você tira um relatório ali em formato CSV e ele nem separa ali por colunas. A separação vem aqui por ponto e vírgula, como vocês podem ver aqui. Então aqui vamos supor que esse daqui primeiro é o tipo de operação, aí eu tenho ponto e vírgula ali o fornecedor, ponto e vírgula ali o volume, ponto e vírgula ali o valor, aqui até está repetido aqui o fornecedor, volume e valor, mas depois não importa, tá? Aqui o que eu vou mostrar para vocês? Que é possível nós colocarmos uma macro para executar esse tipo de operação. Porque vamos supor que toda vez quando você tira esse relatório do sistema, você teria que ir lá em dados depois teria que ir em texto para colunas. Então, nesse caso aqui, você colocaria a separação, você iria tabular aqui por ponto e vírgula, para ele poder separar aqui o tipo de operação, aqui tudo através desse ponto e vírgula, ele vai entender que isso daqui ele tem que separar uma coluna. Clique em avançar, clique em concluir. E aí depois você vinha aqui, colocava aqui tipo de operação. Fornecedor. E etc. E vai aqui colocando as informações. Eu vou mostrar para vocês agora que é possível você executar isso daqui só uma vez, mostrar para o Excel que isso daqui é um padrão e a partir desse momento, depois você sempre ali ter processos automáticos, tá? Então, aqui vamos supor que a gente acabou de colocar o relatório aqui, mas antes eu tenho que mostrar para vocês uma aba que se chama desenvolvedor, que é da qual que nós vamos fazer, que é bem provável que no seu Excel não vai estar habilitado. Então você vai ter que vir aqui antes em arquivo, depois vir aqui em opções e depois vir aqui, ó, personalizar faixa de opções. Então você vai ter que clicar aqui em desenvolvedor para habilitar, se não tiver habilitado, tá? Então aqui no meu caso já está habilitado, no seu caso se não tiver, é só clicar e dar um OK, que ele vai aparecer aqui logo para você essa aba aqui, desenvolvedor, tá bom?
Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai gravar essa macro. A gente vai falar bem assim, ó. Toda vez que eu colar esse relatório aqui, então, qual que é a atividade que tem que ser feita? Ah, tem que selecionar aqui os dados do relatório, clicar em gravar. Desculpa, aqui no caso eu vou gravar a macro aqui, né? Desculpa. Deixa eu voltar aqui. Então aqui a gente vai clicar agora em gravar macro. E aqui tem que colocar aqui o nome, né, da macro. E aqui você não pode colocar espaçamento, tá? Então vou colocar aqui. Relatório, formatação. Aqui não pode ter espaçamento entre um e o outro. Colocar aqui em OK. E aí agora ele já está aqui, ó, tá vendo aqui que ele mudou, tá aqui para a gravação? Ou seja, todas as ações que a gente executar nesse momento estão sendo gravadas. E o Excel ele vai gerar um código para o VBA falando que aquilo lá é para ele automatizar, né, esse tipo de processo, tá? Essas ações. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos selecionar aqui o relatório, né? Shift Ctrl seta para baixo. Fazer a mesma ação que nós já fazemos aqui, que faríamos, né, manualmente. Então, em dados, texto para colunas. Aqui está aqui delimitado já, avançar. Ponto e vírgula já está, avançar e concluir. E aqui também teria que colocar aqui tipo de operação. Colocar aqui também o fornecedor, volume, valor. Coloca aqui, eu acabei repetindo aqui, mas não tem problema não. E aqui vamos supor também que toda vez que é executada essa ação, você coloca em negrito, né? Então, aqui o Alt, né? C1, e você coloca aqui em negrito para ficar melhor aqui os seus dados, tá? Então, vamos supor que isso daqui é a ação que você faz. Então, eu vou vir aqui já em desenvolvedor e vou colocar aqui para ele parar a gravação, tá? Então, tá gravado. Vou voltar ao relatório da forma que estava, como se a gente tivesse acabado de colar ele aqui, tá bom? E aqui, dentro do desenvolvedor também, vou clicar aqui em inserir e vou inserir aqui um botão, que vai ser o quê? A partir do momento que a gente dá clicar nisso daí, ele vai executar o relatório. E aqui eu vou selecionar a macro que eu acabei de gravar, que se chamava relatório de formatação, que eu mostrei para vocês antes. Então vou aqui dar um OK. Então toda vez que eu clicar nesse botão, ele vai entender que eu tenho que executar determinadas ações, tá? Aqui você pode depois também alterar aqui o nome, colocar aqui, formatar o relatório. Então aqui, colamos aqui o relatório da forma que está. E agora vou clicar aqui, formatar relatório. Vejam aqui que agora ele já formatou automático. Ou seja, todas aquelas ações que eram feitas, foram feitas aqui de forma automática. Ele já aqui quebrou por colunas, ele colocou os títulos em negrito. Tudo isso daqui foi feito automático. É claro que isso daqui foi um exemplo básico, mas é bem provável que às vezes você tem uma planilha que toda vez você tem que colar a informação, você tem que rolar ela, ou você tem que copiar de uma planilha para outra, que você poderia estar olhando aí para automatizar. Então, a macro, a partir do momento que você consegue ali criar suas macros, automatizar os processos, você deixa de executar atividades que antes eram feitas ali manualmente. Porque a ideia é o quê? A ideia é que cada vez mais nós tenhamos tempo para analisar os dados, mas que não fiquemos perdendo tempo montando informação. Montar informação não agrega valor para ninguém. Então, se nós conseguimos colocar uma ferramenta que vai fazer aquele processo que é manual de forma mais rápida, nós temos que aproveitar esse tipo de oportunidade. Então, é um conteúdo super bacana. Eu sugiro você tentar testar algumas macros aí, vai começando aí com uma macro mais básica de pintando uma coluna ou algo do tipo, e logo aí você vai estar fazendo macros automatizando aí suas atividades.